Olá, você que está nos assistindo. Antes de tudo, se você é arquiteto ou engenheiro, já trabalha em BIM ou está pensando em migrar para o BIM, eu ficaria até o final deste vídeo. Porque o case que a gente vai apresentar hoje do projeto comentado é um case que saiu no Anuário BIM, organizado pelo Conexão BIM, com patrocínio do CREA. Então a gente vai ter muitas nuances legais, tanto para quem está iniciando no BIM ou para quem já está projetando, nesse vídeo hoje completo aqui com o Israel Freitas. Mas antes, pessoal, deixa eu me apresentar, eu sou Guilherme Feijó, eu sou arquiteto, um dos cofundadores da Engenharia. Guilherme, você é arquiteto, está na engenharia? Calma, hoje eu estou contribuindo com a arquitetura de uma forma diferente no âmbito da engenharia. E a gente tem por prática fazer conteúdos em prol da arquitetura, e aí um desses que a gente está fazendo hoje aqui com o arquiteto Israel Freitas. Bom, essa conversa de hoje gente, é um projeto comentado da Residência JS. A gente começa primeiro contando um pouco da história desse projeto e depois a gente vai entrar em questões específicas do BIM. E sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado especial, que foi a autora desse projeto incrível, que é a Casa JS, que a gente já vai daqui a pouco botar algumas imagens aqui para vocês verem. Israel Freitas, da IFP Arquitetura. Israel, tudo certo? Primeiro, eu quero que tu se apresente aí para o pessoal que está assistindo, para te conhecer um pouquinho. Fala, Guilherme, tudo bem? Bom, primeiramente, eu me sinto muito honrado, né, em ter esse projeto publicado junto da UNIA e no Anuário BIM, né? Foi um projeto que realmente trouxe muita satisfação aqui para o escritório, foi um projeto muito legal de desenvolver, né? Falando rapidamente sobre mim, apresentando minhas credenciais, eu sou formado pela Católica de Santa Catarina em Arquitetura e Urbanismo desde 2016. Sou inclusive da primeira turma aqui em Joinville, né? Trabalhei 6 anos na Metro Quadrado, que é um escritório do qual eu me orgulho muito de dizer que eu fiz parte. Eu tenho assim, um carinho muito grande por eles lá. E é um escritório que eu sempre fui muito fã, então é legal a gente eu ter tido essa oportunidade assim, de trabalhar num escritório que você aprecia muito o trabalho, né? E foi um lugar que eu aprendi muito lá, não só assim em termos de projeto, né, mas em termos em todas as áreas, né, desde como tratar o cliente, né, como em tudo. Foi uma experiência muito muito bacana, assim. E até hoje tenho uma relação muito boa com eles lá. E há 2 anos atrás eu tomei a decisão de seguir com o meu próprio escritório. Então, eu desvinculei e agora a gente está estruturando devagarzinho, assim, com muita coerência, um passo de cada vez para ter um produto, um serviço baseado em excelência, sabe? E hoje a gente atua em diversos segmentos, não, a gente não limita, né? A gente faz muita casa, temos naturalmente assim migrado para arquitetura de alto padrão, né, residencial, mas nós fazemos também comercial, é, institucional, aparece muito projeto de interiores também a gente faz. Eu, por uma opção minha, não direcionei o escritório para só um tipo de projeto. Eu gosto de ter essa variedade, assim. Hoje tu está fazendo uma casa, amanhã está fazendo um prédio, um escritório, né? É bacana, traz uma dinâmica legal para o escritório. Beleza, Israel. E olha só, pessoal, antes de a gente estar fazendo aqui o vídeo para vocês, a gente fez um pré-vídeo antes para conversar alguns assuntos. E Israel, tu trouxe um disclaimer de uma frase do arquiteto Vila Nova Artigas. É, Vou botar aqui só na tela de um documentário que o pessoal pode assistir, mas conta um pouquinho desse disclaimer, por favor. a gente estava conversando antes e eu falando com o Guilherme ali sobre como eu gosto assim de trabalhar com os engenheiros desde a parte de concepção do projeto. Isso é muito importante, trazer para perto, né? Existe um tabu de que arquiteto e engenheiro não se dão bem. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu trato trato esse assunto de uma maneira justamente inversa, assim, sabe? E uma frase que eu vi há muitos anos, eu assisti esse documentário, e ele me marcou, o documentário que o Guilherme estava colocando na tela aí, e uma frase me marcou muito, assim, do Vila Nova Articas, que, enfim, é um dos melhores arquitetos que o Brasil já teve, foi o mestre ali do Paulo Mendes da Rocha, né? O arquiteto que projetou a FAO, no São Paulo, e ele estava dando ele estava participando de uma banca examinadora para voltar a ser professor da FAO. Ele estava exilado na época do regime militar e foi removido como professor. E ele ia voltar e armaram uma banca lá para testar o cara. E num clima muito bem humorado, os alunos tudo em volta ali. Quem quiser depois vale a pena assistir esse documentário, mostra isso. Ele até anotei a frase, ele falou assim,
o que me encanta é usar formas pesadas e chegar perto da terra e dialeticamente negá-las, né? Transformar as colunas em coisas que aos olhos do engenheiro mais exigente fala, ele olha e diz, vai cair essa porcaria toda. E aí o pessoal cai na gargalhada, né? Ele fala, nenhuma caiu até agora, por causa da sabedoria que eu tenho de me fazer cercar de engenheiros inteligentes. Então, aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, a gente tem que trabalhar junto desde o começo, né? São disciplinas complementares, uma não existe sem a outra, né? Pelo menos do ponto de vista da arquitetura, né? E é isso que eu tenho procurado fazer. Então, a relação É, com a UI, ela caiu como uma luva dentro desse conceito que eu procuro carregar, né? Sempre que surge um projeto novo, eu estou, né, desde o começo, ó, tem esse projeto que está entrando agora, eu estou pensando em fazer isso e isso, o que que vocês acham? E acho que é até legal para os engenheiros também, né, se sentirem parte do projeto também desde o começo, participante das decisões, né? Eu acho que é muito importante esse aspecto. pô, bacana, bacana, Israel. E legal ter esse tipo de feedback de volta para nós. E, galera, o documentário tá no Prime, falando sobre Vila Nova Artigas. A gente sugere muito vocês assistirem, fica a dica, né? De pegar e entrar ali no Amazon Prime e assistir esse comentário, esse documentário, esse curta que foi feito sobre a vida dele. Eu vou Vale a pena. A só. gente tem que começar a olhar para esses caras aí que fizeram história no Brasil. Inclusive, eu tenho feito esse exercício assim, sempre que eu posso, né? A gente tem que sempre estar buscando referência. Mas você vê umas sacadas que eles tinham lá atrás que são sensacionais, assim. Claro, hoje a arquitetura popularizou muito, né? A gente até conversou isso, mas é sempre importante a gente olhar para o que eles fizeram, porque a gente vê, assim, os arquitetos que eu tenho de referência, os atuais, contemporâneos, né? Estudando esses arquitetos mais antigos, eu vejo que eles também trazem muita referência de lá. Tava vendo uns prédios do Vila Nova Artigas, falando, pô, o Isai fez isso aqui. O Bernardes usou isso aqui também no projeto dele. Então, é importante. Massa, muito massa. Bom, agora vamos adentrar um pouquinho no projeto da casa JS. Deixa eu botar lá em tela também. E aí deixa eu já te perguntar, como é que iniciou essa relação tua com o cliente da casa JS? Então, é um casal, né, com um filho pequeno, os clientes, e eles me procuraram inicialmente para prestar uma consultoria para eles. Eles estavam prestes a fechar uma casa. Na verdade, a necessidade deles era uma casa maior, numa localização privilegiada em Joinville, né, que é a cidade onde foi feito o projeto. E os terrenos aqui na zona norte de Joinville, que é a melhor parte da cidade, que é próximo do centro, uma região, né, centralizada ali, eles estão ficando meio escassos, assim, sabe? Terrenos para construir casas, né? E eles encontraram uma casa dentro de um condomínio fechado na região norte e me chamaram para fazer uma visita e ver o que que eu achava, dar meu parecer, né? Ocorre que o programa de necessidades deles é relativamente grande, assim, né? É uma casa, eles precisam de uma casa com espaço, e essa casa em específico que eles estavam vendo, uma casa acho que foi feita na década de 90, ela era muito compartimentada, a arquitetura dela não agradava a eles, então a gente teria que fazer uma intervenção muito grande, quebrar muitas paredes, né? Fazer reforço estrutural, mudar muita fachada, e ia dar um grande trabalho e acho que assim o ponto crucial que fez eles não comprarem aquela casa era que a casa ela se comportava quase que como um apartamento, assim, uma cobertura, digamos, porque apesar de ela estar dentro de um condomínio fechado, ela era uma casa que não tinha terreno em volta. Você tinha um recuo mínimo, recuo de 5 metros na frente, 1,5 metro de cada lado e acabou, né? E tinha uma parte pequena para a piscina atrás. Então eu conversei, dei meu parecer, falei, ó, é, dá para fazer, né? A gente faz um projeto de reforma nessa casa, mas eu acho que não vai atender as necessidades que vocês estão me passando, né? Aí, de um tempo depois, eles vieram e falaram, a gente comprou um terreno em um outro condomínio fechado ali perto, uma oportunidade que apareceu, e vamos fazer um projeto do zero ali. Aí eu, opa, fechou, né? E é um casal de clientes que diferente da maioria, tá? Eles têm muitas referências boas. Inclusive, eles vieram com arquitetos que eu me inspiro, falaram, a gente gosta disso aqui, e isso é muito salutar pro projeto, né? Já começar com boas referências, a gente já economiza uma boa parte da conversa, porque quando o cliente chega,
a gente faz esse trabalho, né? Geralmente o cliente chega muito sem referência. A referência que ele tem, às vezes, é a casa que a amiga fez, a casa que ele viu na cidade. Eu sempre tento puxar a régua um pouquinho para cima, né? E o Sendo de máximo alto que ele escutou padrão, de. como O máximo que ele escutou de arquitetura foi os Carnemeyer e deu. isso, exatamente, exatamente. Então, nesse caso foi diferente. Eles já vieram com ótimas referências, inclusive, né, visitaram casas lá em São Paulo, casas legais, vieram com essas referências bacanas, assim, sabe? Isso facilitou bastante o trabalho, né? E aí a gente fez a primeira versão do projeto. E aí tem um negócio interessante, eu vou até se me permitir compartilhar a tela aqui. Essa aqui, eu vou passar alguns trechinhos aqui, ó. Essa Uhum. aqui foi a primeira versão dessa casa que a gente está tratando agora. Então, eu não lembro agora de cabeça a área do terreno, mas, assim, sobrou muito mais espaço do que aquela casa que eles estavam vendo, mas ela era uma casa de, digamos assim, 3 pavimentos. Então, embaixo tinha uma grande área para carro, era um cliente que aprecia muito carros, eu tenho coleçãozinha ali, né? Uhum. E então embaixo a gente usou a topografia do terreno que sobe um pouco em relação ao nível da rua, fez meio que um meio subsolo ali, semi-enterrado, né? E a gente elevou um pouquinho mais o nível térreo da casa, fez toda a área social ali, e em cima fizemos a área íntima, né? E deixa eu passar aqui algumas imagens. Uhum. Essa aqui é a entrada do acesso principal da casa, né? Sobrou um terreno atrás, onde foi possível colocar uma piscina, fazer um paisagismo. Eu trabalho muito com paisagismo, eu sou muito fã de paisagismo. Inclusive, o meu discurso é que paisagismo não faz parte da arquitetura, tá ligado intrinsecamente, né? Desde a fachada do condomínio, para mim a fachada do condomínio da casa começa no meio-fio, né? Então, já vendi a ideia para eles, eles gostaram bastante, mas Incrível. deixa eu passar aqui algumas imagens. Isso é a primeira É uma versão casa. ainda da casa Essa, JS, né? essa é a primeira versão da casa, tá? Vou, Era uma casa bem aberta, tinha vários pontos Uhum. que davam para os jardins laterais, para os jardins de fundo, né? Então, era uma casa bem interessante. Tinha um recuo legal aqui na lateral, como a gente pode ver, ó, tá vendo? Uhum. Era uma casa que tinha muito mais respiro, muito mais paisagismo entrando, assim, pelas janelas, né? Mas uma conversa com eles, eu comentando assim, uma conversa informal, né? Os clientes acabam, isso é muito bom, eles acabam virando amigos, né? O arquiteto tem essa, como é que eu posso dizer, esse privilégio, né? A gente acaba tratando de uma parte muito sensível do cliente, que é a casa que ele vai passar o resto da vida. Então, você tem que entender como é que é a vida desse cliente. E isso quase sempre, para não dizer sempre, a gente acaba criando um vínculo, uma amizade com o cliente, né? Graças a Deus, assim, isso comigo é muito forte, assim. Eu gosto de estar próximo do cliente, assim, né? E numa conversa eu falei brincando com ele, falei, pô, eu quero fazer meu sonho ainda é fazer uma casa terra espalhada no terreno, assim, casa toda terra espalhada, Uhum. de modo que não fique tão perto das extremas, assim, né? E eu acho que ele ficou com aquilo na cabeça, uma ou duas Uhum. semanas depois, ele chegou para mim, ó, Israel, compramos o terreno do lado, vamos fazer uma casa térrea com um pouco mais de terreno para jogar uma bola, fazer uma festinha, fazer um negócio mais bacana. E aí, então tá bom, né? Desafio encarado, vamos lá. E aí ele comprou exatamente o terreno do lado desse aí, e aí é onde nasceu o projeto que a gente tem hoje, que é a Casa JS versão 2, né? Aí eu deixo até parar meu compartilhamento aí, Uhum. pra gente seguir a conversa aí. Bom, então teve essa transição desde o cliente de contratar para uma consultoria de compra de imóvel, depois ele Uhum, adquiria um terreno, faz um projeto. Como ele já era um cliente exatamente. que bebia de arquitetura, né? Tu Sim. conseguiu fazer uma conversa onde ele teve melhor compreensão de conceito, Uhum, de uso. Aí tu é, implantou, tu entendeu, não implantasse não, tu entendeu os desejos dele e exato. entendesse também da capacidade dele de poder atingir esses sonhos. Uhum, E aí, inclusive, indo muito além só do projeto de arquitetura, você conseguiu auxiliar ele para ele ir para uma compra de um segundo terreno, para sim aí cumprir com o sonho exatamente. dele e o desejo dele, né? Exatamente. Foi uma experiência bem legal e é um exercício de aproximar a relação, né? Começa lá na primeira visita, a gente não se conhece muito bem, a gente vai conversando, vai entendendo, né? Uhum. Enfim, chegamos nesse resultado final que foi o projeto da Casa JS. Maravilha. Agora, Israel, a casa JS, deixa eu botar ela aqui em tela aqui novamente,
Agora, já na versão 2, ela ficou uma unidade habitacional com uma área considerável, né? Então, ela Considerável, realmente considerável. ela é uma casa de alto padrão, de Uhum, sim. aproximados 1.500 metros quadrados. É, E como é que, no início de tudo, como é que foi para pensar um programa de necessidade? Sendo que é uma família pequena, um casal, mais um filho. Como é que foi para é, encaixar? Por que que chegou nessa área? Qual foi os desafios nesse sentido? tá. O programa de necessidades, eu vou dizer que ele é relativamente simples, tá? Ele não foge muito de uma casa de alto padrão convencional, tá? São 4 suítes a casa, né? A suíte master confortável, tem um bom closet, um bom banheiro, que dá para um jardim privado, é, uma área gourmet bacana, são clientes que gostam muito de receber, né? São pessoas muito queridas, assim, tem muita gente em volta, né, familiares, então eles gostam de receber, então isso exige uma área gourmet legal, uma área social bacana, confortável, né, uma cozinha para atender essas duas áreas, despensa, né, uma área de serviço compatível com o tamanho da casa, mas a casa ela é muito protegida, né? Isso é uma coisa que eu tenho aplicado muito nos meus projetos, eu tentado aplicar na medida do possível, é você cercar a casa com beiral, né? Que vem se perdendo isso, né? Eu acho que não faz muito sentido, né? Porque principalmente aqui em Joinville, é um lugar que chove muito, nosso índice pluviométrico é muito grande aqui. E a ideia foi cercar ele com bastante área de beiral para proteger a casa da chuva, do sol, né, da insolação direta. Isso aumenta consideravelmente o conforto térmico da casa, né? Reduz gastos energéticos. Então, ela tem essa área em grande parte por causa desses avanços que a gente tem, né? É até um pouco Uhum. complicado, às vezes, você falar quantos metros quadrados tem a casa, tá? Mas eu considero beiral, eu considero a área que foi enviada Porra, para a prefeitura, que deixa de considerar alguns pontos. Então, ela é 1.500, ela chega a 1.500 metros quadrados, considerando esses avanços de beiral, né? Que entendi. são varandas, né? Gosto de chamar de varanda, né? Ela é cercada por varanda, por esses mesmo nessa parte aí na tela onde você está mostrando essa imagem, aí, naquela lateral ali, a gente tem esse elemento de brise para dar um pouco mais de privacidade, pois ali ficam justamente a área íntima e tem os quartos, né? Uhum. Então, para quem tá passando na rua não ter esse olhar direto, mesmo ali, ela é beiral, ela está afastada ali, né? Mesmo A aqui ela é janela, a liberal. porta-janela do quarto, Aham. exatamente, ela está afastada, porque a gente pode ver na planta certinho. Então, esse brise veio justamente para isso, eu eliminar, assim, a vista de quem está na rua, Uhum. mas eu manter a vista de quem está nos quartos, nas suítes, do paisagismo que eu tenho na lateral da casa. Ela é uma casa que ela é cercada por paisagismo também. Então, o programa, ele não é um programa complexo. Acho que o que a Uhum. gente pode falar, assim, que é um diferencial desse programa, eu acho que é o tamanho da garagem, né? Como eu falei, ele é um cliente que aprecia muito é, os carros, né? Ele tem a intenção de aumentar um pouco a coleção. Então, a gente tinha ali, eu não lembro certo agora qual que era a necessidade dele. Eu acho que eram 6 carros na garagem. É, então a gente aproveitou, deixou a garagem, manteve, da mesma forma que na primeira proposta, a gente manteve essa questão, porque o terreno é praticamente o mesmo, então a gente tinha o desnível, né? Eu até vou compartilhar minha tela aqui, posso? Ah, boa, eu ia tentar compartilhar a imagem da garagem ali, tava buscando agora, mas compartilha você. Ah, se quiser mostrar antes, pode mostrar também, Ah, não tem consegui. problema. Eu vou compartilhar de novo então aqui, tava buscando ela. Aqui. Aí. Eu ia falar justamente sobre a garagem. Então, assim, Uhum. apesar de ser uma garagem, então, digamos que acho que era 6 carros, mas era uma garagem confortável, né? A gente aproveitou toda essa parte de baixo para criar uma garagem que você consiga abrir a porta do carro sem bater né? Não é aquela vaguinha de 2,5 metros. Você consegue chegar e largar o carro, né? Inclusive tem uma coisa interessante, e isso veio na terceira revisão do projeto, mais ou menos. Eu sugeri da gente fazer um embarque e desembarque. Então você, Perfeito. deixa eu compartilhar minha tela aqui agora Sim, para vou mostrar parar a minha esses aqui. aspectos. Aqui. E uma coisa que eu É, vou querer trazer depois ali é que aqui tem um primeiro desafio da engenharia junto com a arquitetura, né? Porque exatamente. para permitir esse espaço de manobra também, então a gente precisou de vãos grandes, e até nesse Exatamente. projeto em especial, a gente trouxe um parceiro
que não é diretamente da equipe da UI, mas tem feito alguns projetos em parceria com a gente, que é o Juliano Demarque, que ele entrou aqui para nos auxiliar na parte de proteção, né? Então, o concreto Exatamente. protendido, ele entrou como um elemento aqui de projeto, e é muito bacana, porque a gente fez um vídeo no final do ano lá em São Paulo, né, no MASP, que a Ana vai contando em passos o vão do MASP, né? É E, gigante. e é gigante, ela assim me propor um desafio de fazer um vão grande que nem o do MASP, né? Contei aqui, falaram que era 60 metros, mas eu contei 80 passos, fiquei mais preocupada. Mas a história legal do MASP é que ele é um marco no concreto protendido aqui no Brasil. Sim. Justamente ainda não era praticada essa tecnologia, e eles tiveram que desenvolver, ou trazer de fora, mas também desenvolver, porque não basta tu ter a teoria, mas tu tem que se enquadrar com aquilo que tu tem para executar ela aqui, né, localmente. Uhum. E depois ela foi levada para residências, como no caso aqui É, da Casa é. JS. Deixa eu ver esse aspecto que É, tu estavas mostrando ali do barco em desembarque. são aspectos que não depende só do arquiteto e do engenheiro, depende do cliente também, né? Comprar a ideia e falar assim, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer, né? E assim como teve que acontecer no MASP, né? Nessa casa também, foi um cliente que comprou a ideia, né? Ele falou, não, vamos fazer, é um desafio, vamos fazer. Inclusive eu falei, olha, existe a possibilidade, a gente tem que colocar, né? Como arquiteto é o meu papel, não posso falar, não, você vai ter que fazer protegido e acabou. Existe a possibilidade de a gente ter um pilar porque assim, o que acontece? A garagem, ela tá aqui. Inclusive, o projeto, a gente está fazendo a parte de interiores e está mexendo e testando algumas coisas ainda, né? Mas Uhum. assim, existe a possibilidade de você ter um pilar no meio da garagem. Inclusive, a gente consegue usar essa garagem com diferentes disposições do carro. Por exemplo, aqui eu criei uma disposição onde você entra por aqui, larga o carro aqui, né? Não precisa fazer manobra, nada, e você vai sair por aqui, onde está aparecendo a caminhonete saindo aqui, né? É, o desafio aqui foi, inclusive, a gente não ter viga aqui para não comprometer a altura aqui de saída, né? Sim. A gente teve que Uhum. calcular isso. Então, mas existia a possibilidade de a gente ter um pilar, inclusive ele ficaria na parte de cima, que é bem a área social também, né? Sim. É, comprometeria um pouco a arquitetura. Claro que é muito melhor, é muito mais bonito uma garagem totalmente livre, né? Até a questão se precisar manobrar, que facilita bastante. Então, ele aceitou e falou, não, vamos fazer protendido. Então a gente tem essa laje protendida e a laje da cobertura protendida, né? E aí a questão aqui do embarque e desembarque, ela é meio orgânica. Então ele entra aqui com uma curva, a ideia aqui é fazer um piso de. Eu gosto muito desse padrão de piso, é piso de pedra mesmo, paralelepípedo, Uhum. e a gente coloca ele afastado um do outro, quase que faz um rejunte de grama. Então, isso, depois nas imagens, dá para ver bem, você quase que some com o piso, né? Além de manter a permeabilidade do solo, a integração disso com o paisagismo fica muito bacana, né? Top. E, e Eu aí aqui vou. na frente a gente tem tudo. Não, desculpa. Não pode. Quer mostrar Não, eu imagens ia. aí? Pode ir. Eu ia compartilhar o resultado da busca da engenharia para respeitar a arquitetura. E aí que a gente, nessa Boa. ideia, a gente trouxe mais o Juliano também junto ao time da UI para poder consolidar Uhum. na proteção, né? A gente trouxe alguém muito experiente para essa parte. E ele, inclusive, tem treinado o nosso time também, tem dado muitos auxílios. Deixa eu compartilhar Uhum. aqui. Aí, Pode consegui. mostrar aí. Ó, esse aqui foi Aí. o resultado da parte dos complementares. Então, aqui a entrada da garagem, e como realmente a gente conseguiu buscar os vãos usando a tecnologia da proteção para isso. E aqui eu estou transmitindo aqui agora o projeto no Visus Collab, que é uma ferramenta que a gente usa, inclusive, aqui nos projetos complementares, como CDE, né, como banco nuvem de engenharia, que é da AutoQI, Uhum. né, que tem o QI Cloud embutido aqui no Visus Collab. Então a gente consegue ver aqui como, além daquela outra imagem que a gente mostrou no vídeo, como essa busca da engenharia foi possível, né, e como a gente comprou também o desafio junto com a arquitetura e com o cliente que queria essa solução para realmente poder resolver essa solução que tu deu de ter o barco de desembarque, da fluidez, de não ter uma garagem apertada, mas que possa também ter manobras, porque que é 6, 8 vagas, né? Porque ele vai receber amigos, né? Então, esse conforto todo foi permitido e a gente conseguiu aí buscar na engenharia. Fiquei bem contente com esse resultado. O time foi demais aqui. E isso traz um aspecto muito interessante do ponto de vista arquitetônico para a garagem, que assim,
Isso eu tenho feito esse exercício também em prédios, né, em residências, não tratar a garagem como um lugar onde você larga os carros. Hoje, o carro para o brasileiro tem uma importância muito grande, né? E quando o cliente tem a oportunidade de ter um carro mais legal, a garagem quase que vira um lugar de exposição daquele carro, né? Eu trato ela como um museu. Então, assim, a gente está entrando nesses detalhes agora, né? Ver que tipo de iluminação, como que vai ser essa iluminação da garagem, né? É, nesse caso, dessa casa aqui, inclusive nós temos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no 3D. Eu vou Ah, compartilhar a tua tela de novo aqui, peraí. Ah, tá. se Tu tiver vai. alguma coisa meio bagunçada no 3D, é porque a gente está no processo de interiores, tá? E daí nesse processo a gente às vezes acaba mexendo, Sim. jogando Tu não chegou a desligando o compartilhar, layer. Israel. Ele não. Deixa eu Tem que compartilhar compartilhar aqui. de novo. É, Isso. a gente falando um pouco sobre o programa, né? Então, assim, a casa ela acontece praticamente, assim, 90% dela acontece em cima, né? No pavimento térreo, que a gente chama, né? Nesse Uhum, subsolo aqui ficou a academia, que ela tá aqui, não tá sem mobília, né? Não tá renderizado. E a gente tem uhum, atrás dessa parede aqui, tem tipo um cinema e um pub aqui, que aqui tá uhum. sem mobília ligada aqui, mas é um escritório, tem uma churrasqueira também, e justamente para receber amigos, assim, para uma reunião mais informal, então tem essa relação com a garagem também ali, né? Com os carros e tal, né? E você recebe uma visita, ela pode estacionar lá dentro também, pode, né, facilita esse fluxo também. Mas eu estou mostrando isso justamente para mostrar a importância que tem esse espaço, né, a garagem, do ponto de vista da arquitetura, né? Top. E aqui a gente já consegue ver, a gente fez o estudo da questão dos painéis solares também, né? Uhum. Colocamos ela no 3D aqui, consegue ver algumas aberturas de banheiros que tem clarabóia aqui. E é incrível como o estudo do uso das placas solares, seja da fotovoltaica ou a placa solar para aquecimento de água por meio do vidro serpentina, como ela faz é um elemento da arquitetura, né? E eu acho muito bacana como tu já trouxe isso realmente para dentro da arquitetura e projetasse pensando nelas, né? Nesse caso aqui, a gente trabalhou com as vigas aqui, de modo que do nível térreo ali, que é o nível de onde a casa vai ser vista, a gente não conseguisse enxergar os painéis, né? Uhum. Mas tem casos que a gente incorpora eles na arquitetura, mas nesse caso aqui não foi. A vista que a gente tem da casa é essa aqui, né? Não, Que é isso. esse Eu ponto. acho incrível que eles não aparecem, mas também Isso, que tu pensou nele como a parte funcional. Ok, mas onde é que vai estar? Vai caber, não vai caber? exatamente, Como é que exatamente, tu trabalha a cobertura? Porque muitas vezes é isso, exatamente. né? Uhum. Simplesmente, depois eu decido. Pô, mas depois eu decido, o Não, não, que isso tem isso que vai causar na entrar desde o arquitetura, começo. né? É. Inclusive isso para todas as disciplinas, né? Inclusive, assim, é, sim, o cenário perfeito seria a gente ter, inclusive, o projeto de interiores, né? Todo Uhum, pronto, para daí depois, claro que é complicado porque acaba atrasando demais, né? Mas na etapa que tá, assim, por exemplo, se tiver alguma mudança, agora eu tô me debruçando sobre a cozinha e eu vi que talvez seja interessante mover a pia 1 metro para a lateral. A gente consegue, né, trabalhar isso de uma maneira muito eficaz no BIM, né? Antes da obra começar. show. Então, e é o que está acontecendo agora. A gente está desenvolvendo projetos anteriores e a obra ainda não começou, ela vai começar. Então a gente está em tempo ainda de fazer correções, né? Uhum, E é da mesma forma para o painel solar, se a gente precisar mudar eventualmente. Nesse caso não precisou, ela é uma casa bem plana, ela não tem sombra perto, né? Mas se uhum. precisar trabalhar a cobertura de uma maneira diferente para obter uma insolação melhor, a gente consegue nessa etapa de obra e analisando isso com o BIM, né? Perfeito. E aproveitando que tu estás falando do BIM, eu vou entrar numa segunda parte aqui da nossa apresentação da Casa JS, sobre realmente o uso do BIM como metodologia, como colaboração, como softwares. E eu acredito que é uma curiosidade de quem está assistindo é assim, que software que tu usou, BIM, para fazer esse Uhum. projeto? Hoje eu utilizo o ArchiCAD, tá? É um software que eu gosto muito. Em relação ao BIM, assim, acho que é importante fazer essa introdução. Antes de fazer a faculdade de arquitetura, eu trabalhava no setor metal mecânico, né? Eu fazia projetos de moldes de injeção. Eu trabalhei acho que uns 3 anos nesse setor. Inclusive, eu vou mostrar, eu vou compartilhar a tela, mostrar algo que eu acho que Deixa é eu compartilhar interessante aqui para o então a pessoal ver. tua tela. Ó, Show. isso aqui era o que eu desenvolvia antes de começar a fazer arquitetura, né?
Então, até comecei a faculdade um pouco tarde, assim, eu fiz técnico em automação industrial na época Uhum. e aí fui trabalhar numa empresa, aprendi a profissão lá, né? Isso aqui são moldes de injeção de plástico, tá? Aham. A gente chama de molde, mas isso aqui funciona quase como uma máquina, tá? Ele é cheio de mecanismo aqui dentro, ele vai numa injetora e ele tem mecanismo para extrair essa peça ali, então é algo relativamente complexo, né? Uhum. E como a gente trabalhava para a indústria metal mecânica, aliás, perdão, a indústria automotiva, nós usávamos o mesmo software que várias montadoras usam para projetar os carros, que é o NX da Siemens, né? Unigraphics. Uhum. E nessa, por que eu estou citando isso? Porque assim, quando eu comecei a arquitetura, eu entrei com outra cabeça. Eu, assim, a cabeça de engenheiro mecânico, digamos assim, porque eu estava, inclusive, cursando engenharia na UFSC na época. E, e o processo lá é o seguinte: a gente recebia uma peça de um carro, e em cima dessa peça, a gente modelava, projetava em 3D um molde de injeção, né? Cada pecinha, pecinha por pecinha, modelava isso e depois que o projeto estava aprovado e pronto, essa máquina aqui está funcionando, é aí que ele ia para a documentação 2D, né? E essa documentação 2D era entregue para algumas máquinas ainda, por exemplo, para o cara que ia tornear alguma peça, né? Essas buchas aqui, por exemplo, para o cara que ia usinar uma peça mais quadrada, mais simples, para outras peças, como essas a gente chama de macho e cavidade aqui, né? Que são as peças onde vão formar o produto mesmo. Isso aí direto para a CNC, né? Uhum. Ela fazia ali, era um processo muito automatizado, né? Inclusive que hoje eles estão tentando fazer já casa impressa em 3D, né, por Sim. exemplo. CNC é a máquina que vai usinar, né? Ela vai retirar material ali Sim. e para dar aquele formato, né? Então, assim, eu entrei na arquitetura com essa cabeça de fazer primeiro o projeto 3D e depois tirar a documentação. E aí, quando eu cheguei na arquitetura. E o disclaimer é esse. Meu pai é engenheiro mecânico, né? Ele formado no final da Uhum, década de 60. E ele falou assim pra mim, Guilherme, isso que tu tá falando do BIM agora, isso pra mim sempre foi uma realidade na engenharia mecânica. Não, uhum, e é engraçado, é claro, lá é outro nome, mas realmente essa forma de pensar o projeto integrado com realmente o que vai ser executado, simular a peça, ou no caso nós, agora, a obra pela primeira vez, e ver uhum. como essa execução tem que acontecer simultânea e ter essa conversa direta, é algo que realmente na mecânica já existia, e agora que na construção civil está vindo com BIM, inclusive daí a É, industrialização também da construção, né? exatamente. E aí, assim, né? Quando eu comecei a fazer arquitetura, porque assim, eu decidi fazer arquitetura porque eu trabalhava eu trabalhei, olha, uns 15 anos com SketchUp, porque quando eu estava fazendo engenharia, eu gostava de mexer no SketchUp, meu pai ele ia construir um imóvel comercial lá e eu levantei ele no SketchUp inteirinho, de curioso, Uhum, assim, na época, né? Comecei a testar programas para renderizar, na época acho que era o Arquiteia ainda, e um amigo do meu pai, ele comprou um prédio, reformou esse prédio e ele pediu para eu dar falou, faz uma fachada aí, né? E eu comecei a aham, brincar, fiz umas 3, 4 opções de fachada, isso enquanto cursava engenharia. E aí eu fiz inclusive o banner para ele vender, dei um nome pro edifício lá e fiz a fachadinha, ficou bem legal. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tô na profissão errada. Porque eu gostava de engenharia, mas eu sempre gostei muito mais de usar a criatividade, sabe? De criar. Gostava do belo, sabe? E na aham, engenharia, um molde de injeção ele não precisa ser belo, ele precisa ser funcional, né? E eu falei, aham, cara, eu tô na profissão errada. E eu bati lá na porta da Católica, na época a coordenadora me recebeu lá. E ela tinha acabado, a Católica de Santa Catarina, aqui em Joinville, tinha acabado de inaugurar, de abrir. E ela falou, não, vem pra cá, tu vai ganhar uma bolsa aí, de 50%, porque é a primeira turma. E aí me formei na primeira turma da Católica. E uhum, só que aí quando eu comecei, era o primeiro semestre só desenhando à mão, né? uhum. Com régua paralela, todo aquele processo que, enfim, da velha guarda, né? E eu fiquei indignado com aquilo. Falei, gente, não é possível. Será que estou no lugar certo, gente? E até discutia, conversava bastante com os professores, mas está certo isso? É assim mesmo? E depois, na sequência ali, era ensinado o AutoCAD. Isso na época, faz tempo. Hoje eu sei que já mudou. Hoje eles já introduzem o BIM. Acho que inclusive o ArchiCAD eles trabalham lá também. E aí eu fui pesquisar nessa época, eu já mexi com SketchUp, até no Uhum. projeto 1, acho, no segundo semestre eu já fiz uma casinha no SketchUp lá, os professores, tá bom, mas
tipo, agora desenha a mão aí. E eu, tá bom, vamos desenhar a mão então, né? E cumprir todo esse processo. Mas eu fui atrás, eu fui pesquisar. Não é possível que hoje em dia não exista um software que funciona na mesma lógica da engenharia mecânica, né? A gente projetar uma casa toda em 3D e depois tirar a documentação dela. Até porque eu considero que um molde de injeção desse é muito mais complexo do que uma casa, sabe? Ele tem mecanismos Sim. móveis, ele é mais complexo que uma casa, né? Então, assim, e aí eu aprendi a utilizar o SketchUp com o layout, né? Meio que para contornar esse problema. Mas Uhum, daí depois eu conheci o Revit. Layout, só para um disclaimer, para quem não conhece, o Layout é um programa que vem junto com o SketchUp e você uhum, consegue tirar alguma documentação ali, né? Mas não é algo muito preciso, assim, sabe? Eu tinha... Não funciona da mesma maneira que o Revit e o ArchiCAD. Aí depois eu uhum. migrei para o Revit, fiz alguns projetos na faculdade usando o Revit e depois, já formado, eu trabalhei acho que uns 2 anos em alguns projetos com o Revit. Agora é o momento onde eu vou conseguir haters, né? Mas assim, eu achava muito engessado, assim, sabe? Até porque eu tinha vindo do SketchUp, sempre trabalhei bastante com SketchUp, eu achava o Revit muito engessado para arquitetura, inclusive, a começar da viewport dele, onde é tudo isométrico, né? E o arquiteto precisa tá o tempo todo simulando ali, né? A tecnologia nos permite a gente estar vendo, basicamente, em tempo real, como é que aquela casa vai se comportar em relação ao entorno, como que vai ser a minha vista a partir do nível da rua, e isso não tem como ver numa vista isométrica, né? E eu sei que um dia eu estava na Metro Quadrado trabalhando, um amigo meu, o arquiteto, Christian, ele foi bem entusiasta de tecnologia, inclusive ele usa muito a arquitetura paramétrica hoje, que é isso aí dá outro podcast, né, se for É conversar, mas outro assim, podcast, é. é, eu vi ele usando o ArchiCAD, eu só via falar, sabe quando tu não dá muita bola? Aham. Aí um dia ele me mostrou ele trabalhando, cara, assim, na hora eu falei, não, eu tenho que migrar para isso aqui. E aí ali eu comecei a aprender o ArchiCAD e foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Tem um senso comum, assim, que o pessoal fala que o melhor software é aquele que você trabalha bem. Eu concordo em partes, né? É Aham. lógico que dá para fazer projetos excelentes com qualquer software, né? Isso vai depender muito da capacidade do profissional, eu concordo nisso. Mas, assim, quando eu migrei para o ArchiCAD, ele deu uma fluidez muito grande para os projetos, porque ele é o único software que eu conheço que foi desenvolvido para arquitetos. Ele entende o fluxo de trabalho, né, da arquitetura, ele te dá uma liberdade muito grande. Claro que cada vez que se você muda do SketchUp para o ArchiCAD, você tem que girar uma chave ali, né? Leva um tempo ali para você entender como é que ele funciona, né? Mas depois que você girou essa chave, aprendeu a trabalhar com as ferramentas, ele é muito fluido, assim. Ele é muito, muito, muito fluido mesmo. Vale bastante a pena testar. E é um dos Já fazendo pioneiros uma com propaganda de BIM, né? graça aí para a É, Graphisoft, né? ó, pessoal, a gente não tá associado à Não estamos recebendo Graphisoft, a nada aí. Nave, mas é uma É, conversa e eu acho que é uma pergunta que muita gente tem. Eu acho legal esse teu depoimento, né, sobre a ferramenta, porque quem tá para decidir fica, mas vou um, mas não vou no outro. Vou numa, não é, vou no outra, né? Eu não vou é, falar aqui, porque senão eu vou ganhar haters também, mas eu tenho um pé assim no é, mais favorável ao ArchiCAD, né? Pelo que eu já conheci do background, por eu já ter usado no é. passado, quando eu trabalhava com obras públicas, né? Uhum, uhum. Lembrando que assim, né, hoje a gente tem aí o IFC, que serve justamente uma linguagem universal para a gente integrar softwares. Eu falo isso em relação à arquitetura, né? O contrário já não é verdadeiro. Eu acho que assim, o ArchiCAD não foi um software para trabalhar com engenharia. Assim. Ele agora introduziu algumas ferramentas para cálculo estrutural, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ver, porque não é a minha área. Mas é muito novo, assim. O ArchiCAD eu acho que já trabalha, aliás, o Revit eu acho que já trabalha bem melhor com a parte de engenharia, né? E Sim, um o detalhe, assim, Revit, eu o gosto. Revit ele permite realmente, né, trabalhar com a parte de engenharia. É, Conheço bastante gente que está então, usando. Mas como tu falou, é o IFC, né? Nós usamos toda a suíte da AutoQI aqui, o Eberic, que Builder, também gera um IFC, uhum, um software brasileiro, já com mais de 30 anos de uhum, mercado. E o massa é isso, assim, é Open BIM. Eu consigo fazer os nossos projetos daqui, conversar super bem com quem está no Revit, no ArchiCAD, sim. então... E isso tem Mas o, melhorado cada vez mais, né? isso. Tem as versões Mas o que novas eu do gostei é IFC. do foco que tu comentou que o ArchiCAD tem, é o foco para a Isso, arquitetura, para o fluxo do trabalho de exatamente. arquitetura.
Uhum. E até um último comentário em relação a esse assunto. Há um tempo atrás eu fiz uma. Eu gosto de discutir em fóruns, assim, né, trocar ideia com o pessoal, assim, quando tem tempo, né? A vida é bem corrida, né? Uhum. Mas eu acho um assunto legal de tratar e trocar ideia para a gente aprender e crescer, né? Inclusive, assim, eu não sou fanboy de software nenhum, tá? Eu já alterei várias vezes, já migrei de software. Se eu identificar que existe um software que está se enquadrando melhor, não tem por que não mudar, assim, sabe? Uhum. Isso já aconteceu comigo muitas vezes na parte de renderização, que é uma parte que eu gosto de trabalhar bastante, né? Comecei com Character, fui para V-Ray, quando lançaram o Lumion, eu logo já instalei, testei, trabalhei um bom Uhum. tempo com o Lumion, depois... hoje eu estou trabalhando bastante com D5, né? A gente tem a licença do D5 aqui no escritório, e o Twinmotion também. São dois softwares que eu estou meio que trabalhando paralelo, os dois estão numa competição boa ali. Mas, voltando ao assunto ali, eu fiz uma enquete uma vez, faz um tempo já, em algum grupo de discussão de arquitetos, e perguntei assim, fiz uma pergunta pessoal, quem aqui migrou do Revit para o ArchiCAD? E aí tinha bastante gente, ó, trabalhava com Revit e passei para o ArchiCAD. O contrário, eu até hoje não conheço ninguém, assim, não Ou encontrei... seja, É, ninguém foi do ArchiCAD para o Revit. Tu não encontrou pessoas que é, fizeram é. o inverso. Para não dizer que eu tenho um amigo que a gente trabalhou em alguns projetos em comum, inclusive ele está em São Paulo, que ele trabalha com Revit e ele teve alguma dificuldade para ir para o ArchiCAD por conta de cotas temporárias, alguma coisa assim, mas que é algo que a Graphisoft já supriu, já implementou. Mas isso entra naquela questão de, às vezes, de virar a chave, né? Você tem que trabalhar um tempo ali, se esforçar para trabalhar uns 2, 3 meses com a ferramenta até você é, dar esse tempo Pegar o de conceito trocar dela. a chave dos comandos e tal, né? Uhum. E, Mas, o, enfim. e o Israel, o BIM, né? O BIM ele vai muito além da ferramenta, né? Às vezes a gente tem uma piada aqui que na Wiki, às vezes, assim, às vezes tu consegue fazer o BIM com uma caneta, porque envolve muito mais, às vezes, a comunicação, a conversa na Uhum. metodologia. Claro que a ferramenta é essencial, né? É só É, uma linguagem de falar, de aluzir como a comunicação é um processo importante. E aí eu me lembro que tu trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que tu, no processo de arquitetura, quando tu estás pensando no projeto do cliente, tu já pensa algumas questões da engenharia para justamente ganhar tempo, evitar retrabalho e, inclusive, evitar custo desnecessário, às vezes, na obra. E você trouxe a questão dos exato. shafts. Como é que foi essa É. questão pensar os shafts aqui no projeto da Casa JS? Como é que foi essa relação aí com a engenharia, essa troca? Legal. Vou, inclusive, compartilhar a tela aqui. Aham. É, é um exercício que eu tenho feito, não trabalhei sempre assim, mas cada vez mais estou tentando puxar decisões que eu sei que lá na frente vão impactar. Então, assim, é, procuro já definir alguma questão de posição de pilares, né? Claro que a gente tem que ter um conhecimento prévio de estrutura, né? De vãos possíveis, né? Até onde que a gente vai conseguir um vão, quando que a gente vai precisar trabalhar com uma protendida. E é por isso que já faço um gancho lá com o início da conversa, é, sobre a importância de trazer o engenheiro para o começo, desde a concepção, né? O que eu tenho feito hoje é em relação aos shafts, né? Que são eles têm uma interferência grande depois na arquitetura, principalmente no interiores, né? Porque às vezes Uhum. se a gente não prevê os locais, depois acaba ficando mais travado, né, para conseguir. Então, o que eu tenho feito é já entregar, e o que aconteceu nos projetos, inclusive, né, entregar opções de lugares onde a gente vai conseguir embutir tubulação, né, é, ter um shaft bom onde eu tenho uma porta que eu abro, eu consigo acessar fiação de rede, fiação elétrica, né. Nesse caso aqui aconteceu isso. Então, quando eu entreguei o projeto para um I, por exemplo, aqui, nesse lugar aqui, é uma circulação que dá para aqui para um pátio que é o Uhum. estendal, área de serviço, e tem um dormitório aqui. E nessa circulação aqui a gente já previu uma largura maior aqui, previu toda essa parede aqui, né, de gesso acartonado, onde ela está afastada da parede de alvenaria. E a ideia era que toda a parte de automação da casa e quadros elétricos, ela ficasse nessa circulação aqui, né? É um local de fácil acesso, né? Você
você consegue acessar com facilidade, mas ao mesmo tempo ele não está voltado para uma área mais nobre da casa, né? E aí, pelo projeto, a gente colocou diversos shafts. Como assim? Ela tem uma área de telhado muito grande, a gente prevê, então aqui é a cozinha, tem uma parte aqui, tem dentro da despensa, né? Tudo locais onde eu consigo, né, esconder como marcenaria, né? Aqui é a área gourmet, então a gente criou uma parede inteirinha aqui para descer hidráulica. Assim, pelo que eu me lembro, né, Guilherme, a maioria desses lugares foram utilizados, né? E essa Sim. escada aqui, que é uma escada que ela dá acesso na garagem, que se o cliente quiser entrar direto na área íntima, ele tem uma outra escada lá no fundo. A gente afastou aqui para criar um shaft no meio dela. Aqui tem uma copa nessa circulação íntima. A gente criou um shaft aqui que foi usado, inclusive, né? E dentro dos quartos tem mais alguns pontos ali onde a gente conseguiu embutir essas tubulações, né? Se a gente olhar aqui no 3D, a gente, inclusive foi uma conversa que a gente teve, eu lembro de uma reunião que a gente teve, onde a gente levantou o índice proviométrico de Joinville e a gente fez acima da norma a quantidade de descidas hidráulicas, né? Porque, enfim, pode uma calha entupir, alguma descida dessa ficar Exato. comprometida e Exato. quanto mais aqui em Joinville, a gente tem que exagerar um pouco nisso aí para não ter nenhum tipo de problema, né? Telhado embutido, se vaza Exato. calha, é É complicado, uma né? dor de cabeça gigante. Não, Exatamente. esse teu discernimento que tu trouxe para o projeto de antemão, não é uma coisa comum. Eu acho que toda arquitetura, né, todo arquiteto deveria trazer essa concepção e às vezes se não consegue, né, tá com dificuldade, mas como é que eu vou resolver já esse shaft? Eu não tenho bem Uhum, certeza onde eu vou descer. Fala com o seu parceiro de engenharia. Levanta já a uhum, mão antes, seja aqui com a UI, né? Espero que vocês possam trabalhar com a gente também, mas com o teu outro parceiro, cria é, esse relacionamento de se cercar com os engenheiros inteligentes, como diz o Vila Nova Artigas que a gente citou ali no exatamente, início do vídeo. Porque exatamente. daí É. vocês já vão trocando ideia antes, não dá retrabalho. Olha que solução incrível que o Israel colocou ali, de já definir paredes em circulações íntimas, onde também não fica aparente, porque hoje, com automação, por exemplo, só automação, a gente só pensar em automação, e se o cliente Uhum, pensa numa casa desse porte, ele vai querer de tudo melhor da automação. Se vocês virem claro. quantidade de tubulação seca que precisa para passar para vários elementos do projeto de automação, não dá para ficar embutindo isso na viga, né, e na parede. Você tem que Não, ter não. locais específicos para esse tipo de passagem. E não Hum, pensar na arquitetura antes, é retrabalho, ou às vezes até quebra lá na obra, né? Exatamente. A gente tem ali na parte de baixo, ali atrás da escada, e com acesso próximo à escada ali, a gente tem um lugar que a gente embutiu, já deixou previsto, onde vão ficar os racks da automação, né? Porque tem aparelhos ali, tem toda a parte de aonde que chega as internets, porque não é uma só, né? Às vezes tem equipamento para fazer essa distribuição, né? Os switches, né? Então a gente previu todos esses espaços já no começo, nessa fase de concepção, né? Agora, esse É, projeto teve um claro, destaque existe, em assim, BIM. isso é uma experiência É, que a gente vai pegando com o tempo, né? exato. Enfim. Mas esse projeto ele tem mais um ponto de destaque para mim em BIM, que Uhum, foi que você, além de você se cercar da engenharia, né, se cercou aqui com um I também para poder ter essa relação, essa troca, né? E a gente fez muita troca aqui durante o projeto, mas você também trouxe o paisagismo como um elemento exatamente. também de troca e BIM. Conta um pouquinho dessa relação do paisagismo e BIM e com esses profissionais que você trouxe, que, como que você contou, assim, paisagismo não é essa planta só, Legal. não é só vegetação, né? É, exatamente. O cliente, assim, ele valoriza muito, assim, os profissionais, ele busca sempre os melhores profissionais. É o cliente que dá valor para isso, ele entende o resultado que isso vai dar no final, né? E ele me pediu uma indicação de empresa de paisagismo e eu fui buscar dentro das melhores, né? E a gente acabou tendo uma conversa muito interessante com a Faisal, paisagismo lá de São Paulo, né? E até uma coisa que a gente acabou descobrindo depois, é uma coisa que eu não esperava, quando ela me solicitou os arquivos da casa, ela falou que podia ser o arquivo 3D, né, para começar a Bruna, a Uhum. arquiteta Bruna lá, que era responsável pelo projeto, ela falou que podia ser o modelo 3D, e aí eu falei, que legal, que software vocês trabalham? Ah, a gente trabalha com o ArchiCAD, que daí, opa, o ArchiCAD, mas paisagismo, a gente usa o ArchiCAD para fazer o paisagismo. Então, é,
aí o BIM extrapolou, né? Ele foi por uma disciplina que não é muito convencional, né? Eu conheço poucas empresas que trabalham nesse sistema, eles estão implantando lá, né? Então, Uhum. claro, né, existe todo um processo, mas o que acontece? Que eu achei muito interessante e foi legal nesse projeto é que é o seguinte, a disciplina paisagismo e arquitetura, as interfaces, elas se conectam em algum ponto. Porque paisagismo não é só planta, né? Paisagismo vai interferir na piscina, na escolha de alguns materiais. Existem elementos construídos, né, na parte do paisagismo também, né? E o fogo de chão ali, né? Isso aí eu propus alguma coisa, mas a equipe de paisagismo propôs algumas alterações, né? Uhum. E são elementos construídos que estão estão modelados ali, né? Então isso facilitou muito essa troca de informação e eles lá internamente eles conseguem tirar quantitativos, inclusive do número de plantas, né? Fazer as tabelas, né? Eu não sei exatamente a fundo como é que eles estão usando isso, mas só pelo fato da gente ter essa troca, tipo, eu não mudei nem o Perfeito. IFC para ela, eu mudei o arquivo PLN. Só pelo fato da gente ter essa troca de modelos 3D, né, já facilitou bastante o processo. Incrível. Não, Bastante mesmo. incrível. Incrível. Pra E, ver como o e BIM essa tá indo imagem aí para ela já está todas as nuances, atualizada. né? Essa imagem já tá Oi? atualizada. Está atualizada com o paisagismo da Faisal. Perfeito. Aí a gente Bom, consegue ver, inclusive, se der um zoom ali naquele piso de entrada ali, né? Como, como ele fica. Ele fica natural, né? Diferente do concregama de concreto, como a uhum, gente tem a pedra, que é um elemento natural, ele fica. Parece aquelas estradas antigas, né? sim. Fica bem bacana. E essa foi uma ideia que veio do paisagismo e tu incorporou na arquitetura? Como é que foi? Essa ideia eu apresentei já para Ah, tu Faisal, apresentou. E mas aí por eles coincidência, compatibilizaram com o projeto deles. isso, por coincidência eles já trabalhavam muito com isso aí também. Eu fui ver os projetos deles, depois eles já tinham esses caminhos de pedra com grama, assim. Aham. Pô, muito legal, É cara. legal que assim, né? Você, até no teu 3D lá apareceu, vocês fizeram até a calha ali no final da rampa para não ir água para dentro da garagem, né? Aproveitando aqui, eu vou botar o 3D aqui em tela, então, tá se comentando aqui da calha, né, e desse estudo, disso que a gente estudou bastante na época para poder fazer É, essa concepção aqui. tem uma área muito grande de captação e a gente queria secar bem o terreno, né? Porque a gente tem contenções de terra ali na parte do subsolo, né? Então, para não ter nenhum tipo, claro, né, vai ser feito o isolamento necessário, mas quanto Uhum, menos água tiver nesse terreno, melhor, né? Então, nesse ponto da garagem aí, é interessante que essa solução do piso de paralelepípedo com grama, ele quase que não vai chegar água ali, né? Porque se a gente fizer um embasamento legal ali, essa água, a ideia é que ela infiltre na própria rampa ali, né? Ela já vá pro solo ali, alguma água vai chegar ali, mas vai diminuir bastante a quantidade, em comparação se fosse uma rampa toda pavimentada, né? Ia virar sim. uma riacho, isso aí. Ia virar um riacho, exatamente, exatamente. Eu tava pegando. Aqui, ó, deixa eu pegar, mostrar aqui novamente. A questão da calha aqui, realmente, né? Porque cairia Uhum. uma água significativa ali. Então, foi preparada essa calha para justamente compatibilizar a engenharia com a arquitetura aqui, para permitir que não vire um riacho para dentro da edificação. Então, a gente pensou isso em conjunto. E ainda tem a permeabilidade que ajuda a ir menos água para essa calha aqui, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Israel, para a gente ir finalizando a nossa conversa aqui da Casa JS, como é que foi a relação com a UI na parte de engenharia dos projetos complementares? Foi legal? Você conseguiu fazer uma boa compatibilização com o time, conversas, colaboração? Uhum. Foi uma relação muito boa, tá? A gente já tinha trabalhado junto no projeto da minha casa, que eu construí, e então eu pude ter essa experiência. No começo, assim, você fica, pô, é online, de alguma maneira uma startup, né? Uma empresa que tem um relacionamento diferente, né? Mas funcionou muito bem, tá? A gente se habitua a fazer as reuniões online, são mais rápidas, são produtivas, né? Hoje com 3D fica muito fácil você compartilhar a tela, você rabiscar ali em conjunto, né? Então, funcionou muito bem. Assim, esse projeto, inclusive, ele é um projeto que ele tem uma certa complexidade. A gente tem muitos engenheiros envolvidos. Tem o pessoal que fez a estrutura metálica, tem os engenheiros que calcularam a laje protendida, tem a estrutura de concreto armado padrão, tem as contenções, né? E aí, fora os times dos complementares, elétrica, hidráulica, né? Então, foram feitas várias reuniões para a gente compatibilizar o projeto e tomar decisões em conjunto, e funcionou muito bem.
funciona muito bem, de modo que eu tenho indicado para os meus clientes e eu considero uma empresa parceira, assim. Maravilha, Israel. É muito bom de poder escutar isso, desse feedback. E lembrando, pessoal, que tem o feedback positivo aqui, mas a gente também fazia muita troca para desenvolvimento da 1i. O Israel também trouxe alguns feedbacks para nosso amadurecimento. E é uma coisa que a gente gosta de É, fazer e- aqui, é poder melhorar o nosso processo a cada dia, né? esse é um ponto importante citar, porque realmente eu sugeri algumas coisas para a Ana Amélia, pô, se a gente fizer desse jeito aqui, vai ficar mais legal. E o canal sempre aberto é uma coisa que me faz recomendar também, assim, essa disponibilidade para trocar ideia, para pensar soluções em conjunto, porque a arquitetura nem sempre é trivial, às vezes a gente vai querer fazer algo diferente e a gente precisa do engenheiro quase que como um co-criador ali, né, para solucionar alguns desafios, né? E nesse projeto não foi diferente, né? Tem projetos que são mais padrão, inclusive andam mais rápido, né? Necessitam menos soluções personalizadas, mas existe projetos como esse que a gente precisa pensar um pouco mais e ter as soluções ideais, né? E aí, do outro lado, pessoal, fazer uma boa engenharia também depende de uma boa arquitetura, de uma arquitetura que recebe, né, de um arquiteto parceiro que também recebe as conversas e faz essa troca. E isso aqui é um elogio que a gente tem que fazer realmente ao Israel, que é um arquiteto que abraça a engenharia junto, né, entende que a engenharia faz parte da arquitetura para o resultado do sonho que ele está buscando para o cliente dele ter todas as nuances, ele realmente faz essa conversa com a engenharia, não abandonou em nenhum momento, assim, não, agora está com engenharia. Não, realmente o Ah, Israel se preocupou em como a arquitetura abraçaria, e tem uma coisa que eu gosto de falar aqui, o Israel fez muito bem. O arquiteto, ele é o maestro da obra. Como assim o maestro da obra? A gente tem um gráfico até que assim, ó, aqui a gente tem o cliente, tem a engenharia, tem os fornecedores, tem a equipe de execução, né? Tem, às vezes, se tu trabalhando para o investidor, tem a parte da imobiliária. Tu tem vários atores envolvidos para acontecer a obra, o desejo do cliente. Mas o arquiteto, ele é uma peça central ali, ele é uma sinfonia, ele que está é, conduzindo. E realmente o Israel fez esse trabalho muito legal aqui na Casa JS e potencializando o BIM nesse aspecto, né? E é realmente eu acho que vale muito a pena aí o trabalho do Israel para quem está escutando, e tem os contatos aqui embaixo, o Israel vai deixar os contatos para poder sim. conversar com ele e poder contribuir com a sua arquitetura. Legal. Hoje eu vou deixar, inclusive, acho que minha página no YouTube, que é onde está o meu portfólio mais atualizado hoje, né? A gente tem bastante projetos rodando ao mesmo tempo aí, diversos projetos não estão nem publicados. Esse é um projeto que eu até nem publiquei muito ainda, a gente vai começar a fazer o trabalho de divulgação dele nos próximos meses, assim, mas eu sou um pouco chato, assim, eu quero que a imagem esteja bem legal, assim, a gente fez várias imagens renderizadas para poder realmente publicar ele. Tem um vídeo que tá para sair aí. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tem lá no canal do YouTube. Né? Acho que o Instagram vou deixar também. Maravilha. Até eu esqueci de mostrar isso no início, né? Aqui está a publicação do anuário BIM, que a casa foi publicada, ela saiu como destaque. O anuário BIM de projetos realizados em 2023, né? Ele foi publicado agora, no mês de abril de 2024. Teve patrocínio do CREA e a realização do Conexão BIM. E aqui está, aqui está a casa. Opa, estamos chegando nela. A Casa JS está aqui, ela foi então um exemplo de colaboração entre engenharia, arquitetura, paisagismo, estrutura metálica, proteção, É um desafios time arquitetônicos. completo aí. Realmente um case BIM aí de destaque para poder ser analisado e estudado para aprendizado e também de arquitetura e engenharia, quem está acompanhando nosso vídeo, e também para baixar o anuário, o pessoal está deixando o link ali embaixo também para vocês conhecerem, além dos links Legal. do contato aí do Israel e também da própria OnLi. Bom, deixa eu parar de remover, não, eu vou remover esse compartilhamento aqui. E, Israel, uma última mensagem aqui para quem escutou aqui o nosso vídeo. Então, agradecer aí a confiança também no meu trabalho, né? Por parte da UI aí, essa relação que
foi muito salutar aí. E quem quiser ter um projeto aí de qualidade já integrado com a engenharia, os projetos complementares, podem procurar no escritório, então nós estaremos à disposição para atendê-los aí. Perfeito. E pessoal, quiserem saber um pouquinho mais da UI, tem os links ali embaixo das nossas redes sociais. E vamos para frente, levando boa arquitetura e boa engenharia aí para o Brasil todo. Valeu, pessoal. Obrigado aí por escutar aí o nosso vídeo. Obrigado, Israel, pelo comparecimento. Valeu, Adorei, pessoal. cara. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.